A representação feminina na Câmara Municipal de São Paulo na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Sâmia Bonfim, bacharel em letras pela USP, 27 anos, eleita vereadora pelo PSOL com 12.464 votos. Muito obrigada, Sâmia, por estar aqui. Parabéns por sua eleição. Eu que agradeço o convite, Maria Lídia. Sâmia, você, na sexta-feira, os novos vereadores foram recebidos na Câmara, houve ali uma apresentação. Eu quero saber o que você sentiu e pensou quando estava lá dentro. Olha, em primeiro lugar, que eu jamais conseguiria pisar o pé lá dentro. Porque, de fato, eu já tinha ido à Câmara Municipal algumas vezes, mas foi mais na condição de manifestante, para poder colocar um pouco das vozes das ruas, especialmente do movimento feminista, do movimento LGBT. A última vez que eu estive lá foi quando teve uma sessão solene que estava homenageando a retirada do termo do gênero do PME. E a gente fez uma manifestação e eu fui retirada de lá à força pela polícia. Então, a primeira reação que eu tive foi fazer essa reflexão de como as coisas mudam e a possibilidade que eu tenho agora de poder estar lá dentro em pé de igualdade com aqueles homens e também poder colocar um pouco das pautas que são preteridas, na maioria das vezes, pela maioria dos vereadores. Mas eu também tive bastante curiosidade a respeito do funcionamento da casa, porque eu acho que para a maioria da população é muito distante o que acontece lá dentro, seja do ponto de vista do funcionamento, mas também dos privilégios da maioria dos políticos. Então, elevador privativo, almoço grátis, são coisas que só acontecem para quem tem o privilégio de ser político no país, infelizmente. Então, são coisas que eu pretendo, inclusive, durante o meu mandato, dialogar com a população, expor e explicar melhor um pouco do funcionamento de dentro da Câmara, porque eu acho que isso é um dos motivos que afasta a maioria da população da vida política do país. Eu entrevistei aqui no Jornal da Gazeta o Fernando Holliday e, como você, jovem, né, uma eleição bonita também, e ele disse aqui no Jornal da Gazeta que ele quer assim, muitas inovações, como você quer, mas ele chamou a atenção que ele falou sobre a questão, primeiro, do salário dele. Ele disse que vai cortar 20% do salário dele e vai doar para entidades benemerentes nos 48 meses do mandato. E falou também que da verba de gabinete ele vai pegar 30% e devolver 140 mil é a verba de gabinete. E ele vai devolver 30% para o poder público. O que você acha desse tipo de iniciativa? Você fará uma coisa semelhante? Eu acho que no caso do Fernando Holliday, ele faz isso como parte da estratégia de marketing do personagem que ele criou e desenvolveu durante as eleições. Eu acho que ele precisava dialogar com o sentimento da antipolítica, então, para se diferenciar da maioria dos políticos tradicionais e se colocar como uma alternativa, como alguém diferente. Eu acho que são válidas essas iniciativas, mas eu acho que ainda é muito pouco. Eu acho que é preciso, na verdade, enfrentar os privilégios da maioria da casta política do país, inclusive dos que estão dentro da Câmara de Vereadores, porque, veja bem, ele é de um partido tradicional, que é o partido do DEM, que a gente sabe tem um longo histórico de envolvimento em corrupções e que se utiliza muito bem desses privilégios. Então, eu acho que para, de fato, ser consequente com o princípio, né, de abrir mão desses privilégios, de fazer uma nova forma de fazer política, você precisa, de fato, enfrentar os grandes interesses econômicos, interesses da especulação imobiliária, de setores fundamentalistas que estão lá dentro. E eu tenho minhas dúvidas se o Fernando Holliday está lá com essa disposição, porque eu acho que, inclusive, ele foi financiado durante a sua campanha por boa parte desses setores, ele é da base de apoio do João Dória, então acho bastante difícil, na verdade, que ele seja de fato consequente com esse enfrentamento. Eu acho que, para isso, é preciso estar ao lado dos movimentos sociais, de fato, abrir o seu gabinete, que é algo que eu pretendo fazer durante os meus 4 anos de mandato. Agora, Sâmia, você foi uma das líderes, né, toda aquela movimentação pela cassação do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está preso. Sim. E eu quero... Que análise você faz do impacto da prisão de Eduardo Cunha sobre o universo político? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a cassação do Cunha se deve muito à atuação dos ativistas, especialmente do movimento feminista, porque eu me lembro, isso faz mais ou menos um ano, né, quando a gente tomou as ruas pela primeira vez para pedir o Fora Cunha. Naquele momento, ele ainda era tido como um bom moço, porque ele agia em oposição ao governo Dilma e ele era tido pela maioria da população como o senhor
que era o líder da moral e dos bons costumes dentro do Congresso Nacional. Mas eu acho que devido ao ativismo, à mobilização, especialmente do movimento feminista, a gente conseguiu tirar essa máscara do Eduardo Cunha. Mas eu acho que agora a sua prisão, inclusive essa crise política generalizada, que na verdade envolve toda a casta política do país. Eu acho que são raros os partidos que não estão envolvidos nesses escândalos todos. Eu cito o PSOL, que é o meu partido, mas também a Rede, né, como um dos principais antagonistas, inclusive, a essa grande cena política que não salva ninguém. Eu acho, na verdade, que a prisão dele é só um começo das contas que a sociedade, aliás, das contas que o Congresso tem com a sociedade. Eu acho que é necessário seguir com a investigação de todos os políticos. Eu acho que, inclusive, sem diferenciação, todos eles devem ser seguidos, ser investigados e todos eles devem ser punidos, porque eu acho que chegou no momento de esgotamento da política no país, é necessário ter uma renovação. E a que você atribui o crescimento da bancada feminina na Câmara Municipal de São Paulo? Olha, eu acho que no último período o movimento feminista cresceu muito, de diversas formas. Seja através da criação de coletivos feministas nas escolas, nas universidades, nos bairros, através da nossa atuação muito forte nas redes sociais, então uma série de campanhas, de hashtag contra a violência, contra o machismo, e também devido às grandes mobilizações de rua. E eu acho que a gente levantou uma série de pautas nesse último período. Uma delas diz respeito justamente à representatividade feminina, a necessidade de que mais mulheres possam ocupar os espaços políticos e os espaços de poder que nos foram negados historicamente. Eu acho que essas eleições são um pouco do reflexo dessa mobilização que a gente vive fazendo na sociedade. Mais mulheres foram eleitas aqui na cidade de São Paulo, acho que como uma necessidade também de renovação, de buscar por novos perfis, de tentar ver dentro da Câmara aquelas pessoas que nunca estiveram lá dentro. Eu acho que a minha eleição é um pouco do reflexo disso. Agora, Samia, tem um detalhe também. As mulheres eleitas têm um perfil muito variado. Eu li um pouquinho sobre cada uma, aquelas que já conhecia, que estão lá, elas de diferentes partidos, representando diferentes perfis políticos. Sim. Então eu quero, assim, você acredita que temas polêmicos que você defende, que são bem vinculados ao movimento feminista, aos direitos que as mulheres exigem, né, e querem que sejam respeitados, a luta contra o machismo, também contra a homofobia, tudo isso, você acha que vai ter receptividade nessa bancada feminina que é tão diferente? Mulheres que pensam de forma tão diferente? Eu acho que isso, inclusive, mostra um pouco dos limites do tema da representatividade, porque, no meu ponto de vista, não basta ser mulher, ela tem que estar do lado certo. Então, eu vejo que a maioria das vereadoras que foram eleitas, elas não têm nenhuma conexão com o movimento feminista e não estão comprometidas com as pautas que a gente levanta todos os dias nas ruas e nas redes, enfim, nos locais em que a gente atua. Eu acho, inclusive, que, porventura, pode ser mais fácil ter algum homem como aliado, como, por exemplo, meu companheiro de bancada, que é o Toninho Vespoli, do que, porventura, alguma mulher que seja ligada a algum setor conservador, que seja ligada, enfim, à bancada evangélica, né, que compõe a Câmara de Vereadores. Eu acho que isso mostra, inclusive, um pouco das reflexões que a gente tende a fazer com relação ao momento do movimento feminista. Então, eu acho que uma série de setores começaram a dialogar com as nossas demandas, a apostar em mulheres como candidatas, inclusive, mas eu acho que eles não são consequentes com as nossas pautas de fato. Eu acho que vai ser de fato muito difícil lá dentro eu conseguir colocar todas as demandas do movimento feminista, mas pretendo fazer isso, seguir em diálogo com os movimentos sociais e quem vai para as ruas todos os dias. E eu agradeço muito sua entrevista, desejo muito boa sorte. Muito obrigada, uma boa noite. Oportunidade.